A declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o ato institucional número 5, que ficou conhecido como AI-5 e oficialmente deu início ao período mais sombrio da ditadura militar nos anos 60 no Brasil, causou repúdio em grande parte da sociedade. Durante a entrevista em Washington, nos Estados Unidos, Guedes disse que não seria um espanto se o povo brasileiro começasse a pedir um novo AI-5. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, você, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Já não aconteceu uma vez? O professor e escritor Carlos Gildemar Pontes demonstrou indignação com as declarações do ministro. Para ele, as autoridades legislativas e judiciárias deveriam agir em defesa da democracia, punindo Paulo Guedes. O Brasil é grande demais, a economia do Brasil é muito grande, é muito forte. Para esses que tendem a pensar em fechar, o Congresso Nacional ou em usar uma ditadura como válvula de escape para sua própria manutenção, achar que o Brasil suporta um golpe. Não suporta. O Brasil não suporta mais uma ditadura militar por conta das relações internacionais que tem, por conta da economia que gira em torno de outros países. O Brasil é fundamental para a China, o Brasil é fundamental para a Rússia, é fundamental para o Oriente Médio, é fundamental para a América Latina e para os Estados Unidos. Então, se somente uma correlação de forças aí tende a validar esse processo, no caso dos Estados Unidos, que eles estão um pouco se lixando que tipo de governo vai ter no Brasil, eles querem mesmo dominar, e se eles vão dominar sem soltar uma bomba, sem gastar uma bala, melhor ainda. E esse governo é o tipo do governo subserviente ao extremo, que leva as pessoas que votaram nele ao ridículo de apoiarem coisas desse tipo. Quer dizer, querer reeditar o AI-5 não é somente um atraso, é principalmente um processo de anormalidade mental, desconhecimento completo da história, e a história ela está aí para que a gente veja os exemplos que não deram certo e comece a promover as mudanças que são necessárias. A história está aí cheia de bons exemplos e repleta de maus exemplos. Então, esse AI-5 proposto aí pelo filho do presidente, pelo Guedes, o ministro da Economia. Então, isso é patético. Patético porque ele está olhando para a população e dizendo: vocês que dão validade ao nosso governo, vocês são patéticos porque vocês não conhecem história, vocês não conhecem como se dá a relação econômica no mundo, e a gente pode fazer o que quiser, propor o que quiser que vocês aplaudem. O decreto AI-5 foi emitido durante o governo de Arthur da Costa e Silva no dia 13 de dezembro de 1968, aprofundando a repressão da ditadura militar. O AI-5 foi um dos 17 atos implementados pelo regime militar. A partir de 64, o AI-5 veio em 68 para fechar toda a possibilidade de reação da população, principalmente dos sindicatos, da população organizada, de reaver a democracia. Então, foi um ato rígido, autoritário e com repercussões em todo o território nacional e também no mundo inteiro, porque o mundo democrático, naturalmente, ficou contra, o regime militar e é contra qualquer regime militar autoritário que imponha uma ditadura. Então, esse ato foi para cercear as liberdades individuais, fechou o Congresso Nacional, com exceção da Assembleia Legislativa de São Paulo. E é aí que é uma coisa a se pensar, mas logo depois fecharam também. Cercear as liberdades individuais significa dizer que você não tem mais o direito sequer de se expressar, de dizer não.
Então, você era abordado na rua, o que é que está fazendo aqui? Não, Então você já era suspeito. Se você não tivesse uma resposta imediata e adequada com aquilo que o sistema propunha para, segundo eles, resguardar, né, a população, você era preso, interrogado, muitas vezes torturado, e dependendo de sua ligação com qualquer atividade de esquerda, você era assassinado. Então foi um ato cruel, um ato que desabona, né, a história do Brasil por conta da forma como os militares pensam a relação com a sociedade. É sempre uma relação de autoritarismo, de imposição de uma verdade que está apenas dentro dos quartéis, não está na sociedade. A verdade é construída a partir de um pacto social em que as pessoas buscam um caminho comum. E não era esse o caminho imposto pela ditadura militar.